Olá fotógrafos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nesse vídeo falaremos sobre como sair da CLT e viver de fotografia. Conseguimos gravar mais um vídeo com o Augusto no forninho, então ele tá aqui ainda, ó, bem comportado. E pra quem ainda não conhece a gente, eu sou o João. Eu sou a Marina. Nós somos fotógrafos de maternidade, fazemos aí ensaios gestante, newborn e acompanhamento. E também temos um curso chamado Ciclo da Vida para fotógrafos de maternidade. Então se você também tá procurando algum curso para você aí também sair da CLT, sair do emprego chato aí, quer ver da fotografia, assim como a gente, assim como nossas alunas também já conseguiram, nós criamos um curso perfeito para você aprender tudo do zero e estruturar o teu negócio para sair de vez desse emprego aí que tu tá hoje infeliz, triste e viver da fotografia, tá? O link tá aqui embaixo na descrição. E hoje a gente quer falar bastante sobre isso, né? Porque muita gente pergunta e questiona a gente lá no Instagram, nosso direct, até as alunas mesmo também sempre nos perguntam como elas fazem para fazer essa transição, né? Da CLT do emprego formal para viver de fotografia, o que precisa fazer, o que investir, como investir, né? Como fazer essa transição de forma suave, sem morrer do coração aí, sem morrer de estresse, né? Então a gente quer falar sobre isso nesse vídeo e também falar um pouco da nossa experiência, como foi pra gente, para que sirva de inspiração para vocês e vocês também consigam fazer isso aí. Então, para começar de uma forma mais resumida, né? Porque cada fotógrafo tem uma história diferente. Na nossa experiência foi dessa maneira, deu certo pra gente, né? Não é que vai dar certo pra vocês também, mas vocês podem adaptar conforme as dicas e orientações que a gente vai estar passando pra vocês nesse vídeo. Então, pra começar, eu e o João, a gente começou a fotografar do zero, né? A gente só tinha câmera e não tinha nem equipamento de luz, não tinha nada. Então, a gente, enquanto trabalhava como CLT em outro emprego, a gente aproveitou esse tempinho pra ir juntando um dinheirinho e quando dava em um mês a gente comprava um tipo de iluminação, um fundo infinito e fotografávamos na casa que a gente morava, não pagava aluguel. Então, todo o dinheiro que a gente tinha realmente ia para investimento de equipamentos do estúdio, porque a gente sempre teve a intenção de abrir um estúdio futuramente. Nunca foi nossa intenção viver de fotografia externa, né? Ou de eventos, por exemplo. Então a gente usava todo o dinheirinho que a gente tinha, sem exceção de nada, assim. Eu não comprava nada de roupa pra mim, o João também não comprava nada de roupa pra ele. Não tivemos ajuda dos nossos pais, sempre foi tudo do nosso suor. Então parcelava lá em 12 vezes, terminava uma parcela, já fazia outra, e assim ia indo. E aí durou mais ou menos em torno de um ano, até que eu larguei meu emprego e comecei a viver somente de fotografia. O João ainda trabalhou no emprego dele por mais um ano. Ficava nessa transição, né? Eu trabalhava durante o dia em um emprego, eu era designer, trabalhava numa agência e a Marina fazia todo o atendimento sozinha ali em casa, que nossa casa era o estúdio, né? Então ela já estava integral no estúdio, atendendo e agendando os ensaios e fazendo post no Instagram, no Facebook, né? Instagram nem tinha na época, né? Não. Acho que era mais tinha, Facebook, mas era bem fraco, né? Então era mais Facebook, fazia bastante post e tal, conversava bastante com as mães, então isso também acredito que foi um diferencial para a gente conseguir ter mais clientes na hora de transitar para a fotografia, porque a Marina perdia muito tempo com as mães, então ela conquistava muito bem as mães na conversa online, porque ela tinha o dia inteiro para fazer. Como ela não fazia ensaio sozinha, também. Ela tinha o dia inteiro para passar esse tempo com as mães e explicar a nossa fotografia, explicar por que fazer a fotografia com a gente, né? E aí chegava à noite nos ensaios, eu saía do meu emprego às 6 horas ali, horário normal, 7 horas chegava em casa e fazia o máximo de ensaio por noite possível. E aí foi isso durante um bom tempo, né? Durante um ano. Um ano e meio, mais ou menos. E aí a gente foi juntando dinheiro, investindo em equipamento, em cadeira para os pais sentar, em trocador, tudo que a gente via que poderia, depois se a gente quisesse sair de casa e ir para um estúdio, a gente pudesse levar, né? Então a gente nunca investiu em algo que fosse ficar fixo na casa. Tipo, nunca fizemos móveis planejados, coisas assim, porque a gente sabia que a gente iria sair dali em breve, que a gente acreditava na gente, né? E todo mundo falava, vocês têm muito potencial, vocês têm que ir mesmo e tal. E aí a gente acabou meio que investindo em equipamentos que a gente pudesse trazer pra cá, que fosse ser útil aqui também, pra depois não precisar ter que comprar tudo de novo. E aí, um ano e meio depois, o João saiu também no emprego dele. E aí, como ele tava já há um bom tempo, ele recebeu uma saída. Essa saída ficou pra gente como uma reserva de emergência. Não gastei nada, guardei tudo esse dinheiro, deixei guardado na poupancinha, pra caso nosso plano entrasse em ação, a gente pudesse fazer essa mudança, né, de forma mais tranquila, sem se preocupar com os gastos da mudança, né. E aí a gente tinha a intenção de sair da casa que a gente tava e começamos a olhar apartamento para o estúdio ficar só na casa e a gente sair dali e ter essa separação, assim, né? E aí a gente começou a pesquisar apartamento e no meio do apartamento a gente encontrou a sala que a gente tá até hoje. Foi um achado, assim, então, tipo, a gente tava passando numa rua aleatória, olhamos, ligamos pro dono da sala, ele trouxe pra gente, a gente olhou mais umas duas que não encantou tanto assim a gente.
E a gente pensou, calculou o valor do aluguel, a gente viu que a gente tinha uma reserva de emergência para pelo menos 3 aluguéis, contando com energia, a água, enfim, né, condomínio, tudo isso que tem. Acho que essa é a primeira grande dica desse vídeo, né? Na hora que vocês forem fazer essa transição para um estúdio ou para viver de fotografia, tenham uma reserva boa, assim como a gente tinha. Na época acho que era 10 mil reais, né? 11 mil reais, 10 mil. Era mais ou menos que era o suficiente para dar uma segurança pra gente, para pagar as contas desses 3 primeiros meses, logo de começo, né? Para ter essa segurança assim, de margem de que pode dar merda, eu posso voltar atrás, sabe? Então essa é a primeira grande dica que vocês podem ter aí. E enquanto a gente fala aqui, tenta ir traçando um paralelo com a realidade de vocês, que pode ser muito diferente, mas tenta adaptar pro jeito que vocês vivem, né? Então se vocês querem passar por um estúdio novo, ou aumentar o estúdio, ou transformar a casa em estúdio, sempre tudo vai precisar de dinheiro. Então é legal ter uma reserva para pelo menos pagar as contas fixas que a gente vai ter nos 3 primeiros meses aí de energia, internet, aluguel. Então é legal ter sempre um plano A, né? Para caso as coisas deem errado e tu precise ficar um pouco mais contida e não gastar tanto. E aí uma reserva de emergência ajuda bastante. E aí, assim, também, ó, quando a gente resolveu largar o emprego, não foi tipo assim, vou meter o louco e vou largar. Não, a gente já tinha bastante cliente fixo que a gente não tava dando conta de atender somente à noite. Tipo, as mães perguntavam, vocês não atendem de dia? Aí eu falava, só no sábado. E aí a gente começou a ficar sem sábado e domingo pra atender, porque a gente também fazia eventos no sábado e no domingo. E que dava mais dinheiro do que uma sessão de acompanhamento, por exemplo. E aí eu comecei a conversar com o João, tem mãe que quer fazer o acompanhamento na terça à tarde, na quarta à tarde, tá ficando ruim pra eles virem à noite, porque o bebê fica indisposto e tal, tá mais cansado. E aí a gente começou, fez os cálculos e viu que valia a pena, sim, ele sair, que o que a gente fazia por tarde no estúdio, às vezes ele tirava, tipo, num mês. Então a gente começou, olha aqui, a gente negou um ensaio de gestante hoje, que a gente ia faturar tanto, e isso aí tu vai tirar, tipo, um mês inteiro trabalhando em CLT. Então a gente começou a pensar assim, né? No momento que ele saiu, a gente não pensou em já sair da casa e já ir pagar aluguel no estúdio, não. A gente foi bem pé no chão, assim, a gente saiu e ficou ainda mais ou menos uns 6 meses atendendo em casa e criando cada vez mais cliente fixo. Na época a gente nem fazia ideia do cliente 2x, 3x, 4x que a gente sempre fala pra vocês aqui e que os nossos alunos lá do Ciclo da Vida já conhecem bastante. Na nossa cabeça a gente só queria atender o máximo de cliente possível pra conseguir ter dinheiro e fazer com que eles voltassem pra gente continuar mantendo o mesmo padrão de lucro e faturamento pra conseguir sair da casa e vir pra onde a gente tá hoje. E uma coisa que era muito forte da nossa época, né, quando a gente começou, era o acompanhamento mensal. Então a gente fazia muito acompanhamento mensal. Como a sessão era rápida, de 1 hora, e a gente cobrava um valor, tipo assim, baratinho, vinha muita gente. Então a gente tinha muita demanda de mães. Então, mais uma dica, né? Não foi logo de início, vamos ver de fotografia, é isso, vamos meter o louco e alugar uma sala. E fazer só o que a gente ou transformar gosta. a casa em estúdio e fazer fotografia. Não, é uma transição. Tu tem que esperar meio que surgir uma necessidade de demanda para ti, começar a ser mais ousado. Então, quando as mães começaram a chamar muito orçamento, a gente viu que a gente ia ganhar mais num dia do que um mês trabalhando, aí a gente começou a pensar, opa, tem uma oportunidade de ganhar mais dinheiro aqui. E aí foi aí que a gente começou a pensar e deu aquele estalo, vamos transformar nossa casa em estúdio? Beleza. Vamos agora ampliar o nosso estúdio? Beleza. Vamos agora ter um espaço só para o estúdio viver integralmente de fotografia? Porque já tinha uma demanda. Então já tinha clientes pedindo nosso orçamento e a gente tinha meio que já garantido um valor para receber nos primeiros meses, caso a gente fizesse essa grande mudança. Porém, a gente também tinha a reserva de emergência. Então a gente tinha o plano A, que eram os clientes que já tinham um acompanhamento mensal, que também viriam para o estúdio novo, ou para o primeiro estúdio, né? E o plano B, que é a reserva de emergência. Então já tinha uma certa segurança para fazer esse movimento. Nunca foi do nada, né? Porque na nossa cabeça a gente não sabia assim, vai vir o newborn, do newborn eu vou fidelizar esse cliente para trazer ele para acompanhamento. Não, a gente esperava as mães pedirem. Tipo assim, terminava o newborn, aí elas vinham. Vocês também fazem acompanhamento? Quero fazer com vocês. E a gente não fazia uma venda assim, tipo, indireta, de postar e mostrar que outros clientes também faziam foto com a gente, enfim, como a gente sempre ensina, né? Então, quando a gente realmente viu assim, nossa, a gente tem tantos clientes de acompanhamento fixo que vão continuar até o final, porque fecharam um álbum, por exemplo, que não vão abandonar a gente no meio do caminho, que vai dar pra pagar as contas, assim, tipo, pelo menos de energia, de internet, de coisas que talvez a gente não precisasse tirar da nossa reserva de emergência, né? E aí a gente pensou, vamos procurar a sala. Daí foi onde a gente achou a sala, que dava super certo com o valor que a gente tinha de reserva de emergência. A gente já queria vir de imediato, independente dos móveis que a gente ia ter ou não. Tipo, a gente conversou com as famílias que faziam foto com a gente e perguntou, pediu opinião, o que vocês acham de a gente sair daqui e ir pra um estúdio? Elas ficaram preocupadas no início, achando que a gente ia subir o preço, sabe? Que ia aumentar muito o valor pra gente começar a pagar aluguel. E a nossa estratégia foi não cobrar mais, mas sim ter a garantia de que ela iria continuar com a gente. Porque de nada adiantava a gente, tipo,
tipo, dobrar o valor, porque veio pra uma sala, e daí a mãe que tava com a gente, que ainda não tava conquistada pela nossa marca, abandonar a gente, daí a gente ia se ferrar, né? Então a gente, pelo menos, garantiu que essas mães que estavam ali no acompanhamento, bebê de 6 meses, de 4 meses, que iriam ficar até os 12 meses com a gente, seriam o nosso, tipo, salva-vidas, que iriam pagar o aluguel de quando a gente estivesse aqui pra não mexer nessa reserva de emergência. E aí, o mês que a gente decidiu vir também foi um mês de estratégia. A gente veio num mês em que teria mais ensaios que o comum, que é o Dia das Mães. Então a gente decidiu vir pro estúdio em março, que em abril já iria começar as sessões de Dia das Mães. Então a gente abriu bastante vaga extra, trabalhamos igual uns loucos, imagina, né? Na flor da idade, o pique que a gente tava. Largamos o CLT. As costas nem doía ainda. Tipo assim, a gente tinha tempo de sobra pra entrar pro estúdio tipo 8 da manhã e sair 9, 10 da noite, meia-noite, se for preciso. Porque o nosso foco no momento era fazer dinheiro pra investir no estúdio e ter todos os equipamentos, toda a estrutura que a gente sonhava. E aí a gente abriu, fez anúncio, tipo assim, usamos todas as estratégias pra trazer mais cliente pra gente. E aí, esse dinheiro dessas pessoas que vieram como extra, a gente usou pra fazer os móveis planejados que a gente queria, montar uma recepção bem amorzinho, como a gente sempre sonhou, dar todo o conforto que a gente tinha em casa pra cá. E depois, aos poucos, a gente foi indo conforme a prioridade, né? Então, assim, percebem que não foi assim, ó, a gente largou o CLT, saímos de casa, viemos pro estúdio e, sabe, e vai vir cliente, porque eu simplesmente saí de casa. Não, foi tudo indo por etapa, pensadinho, sabe? Com dinheiro de reserva. E também para destrinchar melhor esse passo a passo, né, que vocês forem imaginar aí para fazer na realidade de vocês, não pense que a gente era super organizado financeiramente, tá? A gente era bem bagunçado porque a gente era jovem, 21 anos ali, no auge da loucura da adolescência. Adolescência não, né? Já era adulto, mas era meio perdido ainda, né? Meio moleque. Era imaturo, então, né? Não tinha um controle financeiro exato, assim. A gente imaginava quanto a gente ganhava por mês, a gente pensava, dá pra pagar aluguel, energia e internet nos 3 primeiros meses. Então, vamos tocar a ficha. Nos 3 primeiros meses, a gente luta para ganhar mais 3 meses, depois mais 3 meses, e assim vai indo. Porque a gente já tinha uma demanda de clientes que acreditavam no nosso trabalho, elas elogiavam bastante, davam retorno, tinha bastante indicação, então por isso a gente criava essa confiança, que é o maior combustível que tu pode ter, é essa fiozinho de esperança que tem dentro de ti para saber que vai dar certo. Então, se aí dentro de ti alguma coisa diz e grita aí, vai que vai dar certo, acredita, porque esse é o que tu mais precisa nesse momento, é acreditar que vai dar certo. O resto tu vai conseguir correr atrás, vai conseguir arranjar dinheiro para pagar as contas, vai fazer ensaio até não dar mais, até no horário que não for possível fazer, tu vai fazer. Até ensaio em cemitério tu vai fazer, tá? E nesses 5 anos que a gente... 5 anos que a gente tá aqui no estúdio? 6. Né? 6 no estúdio, 6? Tô grávida, gente, então não liguem. Nesses 6 anos que a gente tá aqui no estúdio, em nenhum mês, tipo, faltou dinheiro de cliente pra pagar o aluguel, sabe? Então, tipo assim, ó, só foi crescendo, crescendo. Inclusive, 1 ano depois que a gente veio pra cá, no outro ano a gente tava viajando pra Gramado já, porque, tipo, nosso faturamento... Acho que, sei lá, nem triplicou, né? Eu não sei nem falar os números de 5 vezes mais, 6 vezes mais aí. Então, tipo assim, a gente conseguiu, além de pagar as contas, comprar os móveis que a gente sonhava, os equipamentos, a iluminação que a gente sempre quis, as conseguiu roupinhas. Comer final de semana. A gente conseguia ir em restaurante final de semana, sabe? Conseguia sair com os nossos amigos, ir pra Gramado, que era o meu sonho conhecer Gramado, sabe? Então, tipo assim, às vezes a gente pensa que a fotografia vai ser, tô realizada porque conquistei meu estúdio. Mas vocês vão começar também a ter realizações pessoais por causa do retorno que vocês vão ter da fotografia. E vai dar mais ânimo ainda pra vocês investirem mais no estúdio de vocês, pra vocês correrem atrás do sonho e não ficar naquele assim, mas aqui é garantido, eu vou sempre receber o valorzinho ali, principalmente às vezes é pessoa concursada, que dá mais medo ainda de largar, né? Mas tentem levar em consideração isso, botem na balança quanto que vocês estão ganhando. Se vocês têm clientes que são fiéis, que sempre pedem mais tempo pra vocês livre, vocês não têm. E um ponto interessante de falar também é que a gente já tinha os equipamentos, né? A gente tinha a câmera, iluminação, puff, alguma coisa de prop, o puff, e aí isso já deu também dar uma certa segurança, né? Então às vezes a gente pode estar falando com alguém que está começando agora, vendo esse vídeo agora, quer começar a fotografia agora. Então tenta fazer com mais ou menos o nosso caminho, assim, que tem uma grande chance de dar certo, porque é um caminho a longo prazo, né? Então se tu quer começar a ver fotografia agora, a partir de agora, e quer largar teu emprego, tenta arranjar um espaço qualquer para começar a fazer foto. Os clientes vão aí, seja qual for o espaço, os clientes vão, gente, é inacreditável. O cliente às vezes nem liga pro teu ambiente. Então no nosso começo a gente fazia os ensaios na sala de casa, sem nada, era só um piso branco, 4 paredes, um teto branco.
e é isso, os clientes vão, tá? Porque a necessidade de fotografar é mais alta do que ter um ambiente bonitinho. E também no início, não tem nenhum problema vocês pegar um evento, uma festa de 15, uma formatura. Abusar de ensaio externo, né? Tudo é dinheiro, entendeu? E já como vocês não têm um estúdio que vocês sonham e às vezes sentem vergonha de trazer a família até ali, começa pelo ensaio externo, sabe? Até mesmo de outros nichos que não sejam da maternidade. Você não precisa postar no perfil de vocês. Mas não neguem, a gente fez vários ensaios de 15, festinha de 15, pra pessoas conhecidas. E a gente deixava bem claro pra ela que não era o nosso perfil, mas que a gente faria pra elas. E também não postaria porque não combinava com o nosso perfil. Mas pegava o dinheiro Mas e reinvestia. pegava e reinvestia, sabe? Era um dinheiro assim limpinho que entrava pra gente. A gente, olha lá, com 15 anos. Começa ali, tipo, desde o making off, no salão e tudo assim. Tu vê que é um dinheiro bom, que vale a pena abrir mão de um sábado, vai e nem pensa duas vezes, sabe? Independente do nicho que tu quer atuar no futuro. E aí, claro, né? Se não tem nada de equipamento, vai demorar um pouco mais pra isso acontecer. Tem que ter paciência, comprar a câmera, cartão de memória, um flash, uma iluminação contínua, um softbox, um tripé profundo. Então tem que ter um pouco mais de paciência para conseguir ter pelo menos esse básico, né? Para depois ir para um espaço maior e aí sim conseguir incrementar a experiência do cliente no teu ambiente, né? Mas também tem várias outras opções, né? Vários outros caminhos. Pode ser um estúdio de luz natural com uma janelona grande, que a gente não foi o nosso caso, a gente fez totalmente diferente. Então tem vários caminhos, mas o importante primeiro é tu saber que tu precisa ter uma segurança nos primeiros meses para aguentar esses custos fixos que um estúdio de fotografia tem. Então viver de fotografia não é só mil maravilhas, tu vai ter custo também. Mesmo que tu só faça ensaio externo, tem custo de equipamento, internet tu vai gastar em casa, o teu PC ou notebook tem que ser bom para editar as fotos, então tudo tem custo. É legal sempre imaginar que tu vai ter custos e pensar a longo prazo já vai te ajudar bastante quando tu fizer essa mudança e sair do teu emprego, tá? Mas não desanimem, se planejem, não façam nada na loucurada e se acreditar e for na loucurada dar certo, e vai de cabeça, mete a cabeça porque vai dar certo. Às vezes arriscando dá mais certo do que planejado, tá? Isso aí. Mas não fique com medo porque vale a pena ver de fotografia, é uma rotina muito massa, a gente ama o que a gente faz, é gostoso de ver de fotografia e não trocaria por nada, né? E eu ainda no início, além de ter largado o meu CLT, eu larguei a faculdade também, então imagina, né, minha família ficou louca, mas deu tudo certo e hoje a gente tá aqui, ninguém fala nada, assim, da época que eu larguei a faculdade e todo mundo disse, né, não vai largar a faculdade porque é loucura, mas hoje a gente tá aqui firme e forte, ainda, ó, recebendo daqui a pouco o nosso Augusto nos braços, tendo a nossa realização maior ainda, né, que sempre registramos histórias aqui, tantos bebezinhos que passaram pelo nosso colinho e daqui a pouco é o Augusto aqui de modelinho também pra vocês. E se você tem dúvidas do que precisa comprar para montar um estúdio, investimentos iniciais, no Ciclo da Vida a gente tem um módulo inteirinho só para falar sobre isso, sobre o estúdio, para te ajudar a montar o teu estúdio inicial básico, o kit inicial avançado, tudo que precisa para ter conforto para o cliente, tudo que a gente comprou lá no início, o que tem agora, o módulo completo e muito mais conteúdo, como você já sabe, tá? O link tá aqui na descrição, vai ser uma honra ter vocês como parte da família CDV. Não deixe de seguir a gente no Instagram também, curtir nossas postagens, a gente tá sempre interagindo com bastante aluno lá no Instagram. Inclusive esse tema do vídeo de hoje foi sugestão de um aluno lá no direct, que ele perguntou como é que a gente começou e tal, então surgiu todo esse tema do vídeo de hoje. Então sempre participem e interajam com a gente lá no Instagram. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, por favor, ajuda a gente, os algoritmos do YouTube, né? E comenta aqui se você já largou o seu emprego, se você tá pensando em largar, quais são os seus medos, porque sempre tem alguém que tá passando pelo mesmo perrengue que você, pela mesma dúvida, e aí é legal às vezes trocar uma figurinha, às vezes nem é tanto a gente que te ajuda, às vezes um comentário que deixa ali, uma pessoa vê, vocês começam a conversar, e às vezes se tornam amigos e bola pra frente, né? Então se inscreva no canal também, e é isso aí, até a próxima. Tchau!